Olá pessoal, tudo bem? Um grande abraço para você ligado aqui no Mestres da História, em conexão direta com o site LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. E para desespero da concorrência, galera, Edenilson Moraes está na área e se derrubar é pênalti. E eu venho chegando, dando prosseguimento ao nosso super projeto pedagógico que visa a sua preparação, é isso aí, visa a sua qualificação para que você tenha um grande desempenho no concurso da PMPB. Exatamente, pessoal. Tamo junto aí, firmes e fortes, fazendo uma trajetória pedagógica, estabelecendo aulas focadas para que você possa ter um grande desempenho. E eu gostaria aqui de agradecer enormemente ao carinho recebido por milhares de comentários que a gente tem recebido, não é? Os nossos vídeos têm tido uma grande audiência e eu só tenho a agradecer a você que está acompanhando o nosso curso, a você que está nos incentivando a continuar esta árdua caminhada, esta árdua jornada que visa a sua qualificação. Nós estamos aqui para isso. O seu sucesso é o nosso sucesso também. Muito bem, pessoal, sem mais delongas, hoje a gente vai falar sobre a presença dos holandeses na Paraíba, um assunto muito importante, um assunto que tem muita relevância e que é recorrente nas provas. Afinal de contas, os holandeses estiveram por 20 anos no território paraibano e por 24 anos no território nordestino, em parte do Nordeste do Brasil. No Nordeste, entre 1630 e 1654. Lembrando ainda que os holandeses haviam tentado uma invasão na capitania da Baía de Todos os Santos, atacando Salvador em 1624 e sendo expulsos de lá no ano seguinte. Aí eles se voltaram para Pernambuco, o principal centro produtivo de açúcar nas Américas, e conseguiram seu intento em 1630. Pouco depois eles vão espalhando, eles vão conseguindo ampliar territórios e em 1634 dominam o território paraibano, ficando neste território até a definitiva expulsão dos holandeses, que aconteceu no ano de 1654, após a chamada insurreição pernambucana, movimento este que também contou com a participação da capitania da Paraíba. Então vamos que vamos, pessoal, sem mais delongas, vamos dar início definitivo à nossa aula. Afinal de contas, estamos aqui na maratona de reta final da nossa preparação para esse concurso que está logo aí. Matérias atrasadas? Sim, estou com algumas, só alguma, uma avalanche de matéria para estudar e o tempo é bastante exíguo. Portanto, você tem que se dedicar com determinação, com bastante foco. Vamos começar falando sobre a Filipeia Nossa Senhora das Neves. A gente viu em aulas anteriores que foram 5 expedições para a conquista da Paraíba, ao longo de 10 anos, mas que a conquista definitiva ocorre em 1585, para sermos mais exatos ainda no dia 5 de agosto de 1585, quando ocorre a fundação da Cidade Real de Nossa Senhora das Neves, na Capitania Real da Paraíba. Vale dizer também que 3 anos depois, há uma mudança no nome da cidade que passa a ser Filipeia de Nossa Senhora das Neves, numa homenagem ao rei da Espanha e de Portugal, Filipe II, porque olha o contexto histórico em que se dá a fundação da capital paraibana. É o contexto histórico da chamada União das Coroas Ibéricas, que a gente já estudou por aqui, o período de união entre Portugal e Espanha. Na verdade, Portugal foi dominado pela Espanha durante o período de 60 anos, compreendido entre 1580 e 1640. Bacana. É nesse contexto histórico que ocorre, então, a fundação, primeiro, da Cidade Real de Nossa Senhora das Neves, que 3 anos depois muda o seu nome para Filipeia Nossa Senhora das Neves, numa clara alusão e homenagem ao rei da Espanha e de Portugal, Filipe II.
posteriormente nós temos as invasões holandesas a esse território. Durante o período de permanência dos holandeses na Paraíba, atenção, período de 20 anos, 1634 até 1654, nesta época, a Filipéia de Nossa Senhora das Neves passou a se chamar Frederikstad, ou se você preferir, aportuguesando a palavra, Frederica, numa homenagem ao príncipe de Orange, Frederico Henrique. Beleza? Então, mudou o nome da cidade. Os holandeses dominando a região, ficaram aí 20 anos na Paraíba, então eles mudam o nome da cidade para Frederica, ou Frederikstad. E após a expulsão dos holandeses, na já mencionada insurreição pernambucana, aquele movimento histórico compreendido entre 1645 e 1654, que teve a liderança dos senhores de engenho, mas que contou com a participação de inúmeros segmentos sociais, inclusive com o apoio dos povos indígenas aliados e também com o apoio de negros escravizados. Após a expulsão, o nome é trocado mais uma vez e vira Paraíba, Paraíba do Norte, posteriormente Cidade da Paraíba e finalmente no século XX muda o nome para João Pessoa. Bacana, um pouquinho do histórico aí da Filipéia Nossa Senhora das Neves, a primeira capital paraibana. Muito bem, pessoal. Agora a gente fala especificamente sobre as invasões holandesas. Um assunto, como eu já disse, bastante importante. Um assunto que tem peso, que você tem que revisar direitinho, porque se aparecer essa questão na prova, com certeza, você vai se lembrar aqui do tio Ed soprando para você, falando na sua mente, soprando a resposta correta. Olha só, as invasões holandesas, como eu já disse, aconteceram por dois momentos históricos aqui no Brasil. Primeiramente, a invasão de 1624 contra a capital do Brasil, que ficava na capitania da Baía de Todos os Santos, a capital Salvador. 1624, a primeira ação empreendida pelos holandeses, que foram expulsos de lá no ano seguinte. Depois, eles se preparam melhor do ponto de vista militar e em 1630 vão atacar o território de Pernambuco. Como já dissemos, esta era a capitania que mais produzia açúcar aqui na América Portuguesa. E eles vão conseguir, com muita resistência da população local, é preciso destacar que não foi uma conquista fácil. São praticamente 7 anos de guerras intensas para consolidar o domínio holandês naquele território e a expansão gradativa dessa conquista dos holandeses que chegam e dominam a capitania da Paraíba, em 1634. Olha aí, acompanha comigo. A Paraíba é dominada pelos holandeses no ano de 1634. Mas é muito importante destacarmos que os holandeses já possuíam uma participação dentro da economia açucareira do Brasil. É isso mesmo, pessoal. Os holandeses eram parceiros econômicos dos portugueses. Os holandeses eram que entravam com os capitais. Quem investia na produção açucareira, que a propósito não era nada barata. A produção de açúcar, a economia açucareira, exigia vultosas somas de capitais para serem investidos na atividade. Para comprar contingentes de africanos escravizados, para promover a instalação dos engenhos, precisava de alto investimento. Então não era uma atividade muito barata, muito pelo contrário. Porém, o que justificava esses altos investimentos era a grande lucratividade no mercado europeu. Portugal conseguiu auferir grandes lucros com o comércio açucareiro. Não é à toa que o Brasil era o campeão
mundial na produção de açúcar, nesse contexto histórico dos séculos 16 e 17. Valeu, pessoal? Os holandeses participavam, anota aí no seu caderno, os holandeses participavam no financiamento da produção, no transporte, no refino e na distribuição do produto no mercado europeu. Portanto, os holandeses possuíam uma grande participação no mercado, uma grande participação no comércio açucareiro. Não podemos esquecer que existiam vários bancos importantes lá na Holanda, nos Países Baixos, como, por exemplo, o Banco de Amsterdã, que possuía grandes investimentos aqui no Brasil. Lembrando também que o Porto de Roterdã era um dos mais movimentados do mundo. Portanto, a Holanda, pessoal, tinha uma grande lucratividade, era um grande centro financeiro da Europa. Acontece, porém, que a partir de 1580 começou a malfadada União Ibérica, a partir de uma crise sucessória, uma crise dinástica no trono português, com a morte do rei Dom Sebastião na Batalha de Alcácer Quibir, no norte da África, combatendo os mouros. Lá em 1578, desapareceu o tal do Dom Sebastião, criou até o mito do sebastianismo, que seria a crença no retorno de Dom Sebastião para conduzir Portugal, transformá-lo novamente num grande império. Porém, evidentemente, ele morreu, ele desapareceu, o seu corpo jamais foi encontrado, mas ele faleceu nessa batalha. Quem o substituiu foi o seu tio-avô, o cardeal Dom Henrique. Dom Henrique, que já tinha uma certa idade, não é? E acabou falecendo 2 anos depois, causa mortes, umidade avançada. Então faleceu o cardeal Dom Henrique, novamente sem herdeiros para o trono português. E aí o rei da Espanha, Filipe II, que era primo de Dom Sebastião pela linhagem materna, vai se candidatar ao trono português. Vale dizer também que o nosso bom amigo Filipe II, rei da Espanha, fez um acordo com a nobreza portuguesa, prometendo a manutenção de cargos administrativos, prometendo lucratividade no comércio aqui na América. E depois autorizou a invasão portuguesa, comandada pelas tropas do Duque de Alba. E aí nós temos o início da chamada União Ibérica. É o período do domínio espanhol sobre Portugal. Beleza. Só tem um problema aqui. A Espanha era inimiga político-militar, adivinha de quem? Dos holandeses. Porque o território onde formaram-se as Províncias Unidas dos Países Baixos, leia-se Holanda, foi um território que pertenceu ao Império dos Habsburgos espanhóis, ao Império de Carlos V, pai de Filipe II, e a Holanda estava lutando por sua emancipação política, não queria mais pagar impostos para os espanhóis, queria se tornar uma nação autônoma, independente, estava em litígio, estava em guerra com a Espanha. E aí, como represália pela Holanda estar nesse contexto histórico combatendo com os espanhóis, estar em guerra com os espanhóis, então a dinastia Habsburgo, que governava a Espanha durante a União Ibérica, decretou o embargo econômico, ou seja, a proibição da participação dos holandeses no lucrativo comércio de açúcar na América Portuguesa. Então, qual foi a saída encontrada pelos holandeses, que possuíam grandes investimentos feitos na chamada plantation de cana-de-açúcar aqui no Brasil? Ora, os holandeses montaram uma companhia, a chamada VIC, Companhia das Índias Ocidentais, que possuía muitos capitais privados provenientes de banqueiros e comerciantes holandeses e que tinha também uma participação do Estado. Essa companhia foi criada justamente para recuperar os investimentos feitos pelos holandeses aqui no Brasil.
Como é que eles iriam recuperar esse investimento? Como é que eles iam controlar novamente o comércio do açúcar se existia um embargo econômico, um bloqueio comercial implantado pelos espanhóis? Ora, eles iam furar esse bloqueio. Eles iam invadir a América Portuguesa e conseguir controlar a produção de açúcar. Foi o que aconteceu e o que nós já mencionamos. O ataque contra Salvador em 1624, o ataque contra Pernambuco em 1630, consolidando o domínio da região e permanecendo lá por 24 anos. Estendendo territórios, conquistando áreas no Maranhão, na Paraíba em 1534. Então, a presença holandesa na Paraíba se deu através das invasões. Essas invasões, esses ataques que eram comandados pelas tropas pertencentes à Companhia das Índias Ocidentais, que era, portanto, um misto de companhia econômica, um grupo, um conglomerado econômico e também um agrupamento militar. Então, era uma empresa comercial e militar, a Companhia das Índias Ocidentais, que é a empresa que administrou o Brasil holandês, chamado de Nova Holanda. E aí os holandeses, que já estavam dominando áreas pernambucanas, vão expandindo a sua dominação e fazem contínuos ataques ao principal centro de resistência paraibana diante dessa invasão estrangeira promovida pelos holandeses, que era Cabedelo. O principal núcleo de resistência paraibana foi Cabedelo, que resistiu bravamente aos primeiros ataques, às primeiras incursões promovidas pelos holandeses, até que em 1634 a fortaleza de Cabedelo acabou sendo dominada pelos holandeses. A fortaleza de Santa Catarina acabou sendo dominada pelos invasores holandeses, que ainda no mesmo ano, no Natal de 1634, dominaram a capital da Capitania Real da Paraíba. Filipéia de Nossa Senhora das Neves também caiu no domínio flamengo em 1634, marcando o início da presença holandesa na Paraíba. Assim que conseguiram dominar a região, ainda enfrentando a resistência dos luso-brasileiros na Paraíba, as principais preocupações implementadas pelos holandeses eram, primeiro, estabilizar a conquista. Eles estavam ali, já conseguiram vários pontos estratégicos do território paraibano, tais como Cabedelo, chegaram até a capital, Filipéia. Então, eles tinham como preocupações básicas se assenhorar daquela conquista, estabilizar aquela conquista militar, atrair a simpatia da população local. Olha, uma preocupação interessante dos holandeses, queriam o apoio da população local. Ou seja, eles queriam retomar a produção açucareira naquela região da Paraíba. Por que os holandeses vão invadir a Paraíba? Porque a Paraíba também possuía uma produção considerável de cana-de-açúcar. É por isso que os holandeses vão expandir as suas ações no Nordeste. E para consolidar aquele domínio colonial, aquele domínio territorial, os holandeses precisavam atrair a simpatia da população local, porque mesmo com a presença dos holandeses, a resistência à presença estrangeira em território paraibano continuou, evidentemente. Só que os holandeses vão adotar algumas táticas para conseguir atrair o apoio da população local. Como já mencionamos no início da aula, a cidade de Filipéia passa a se denominar Frederica, em referência ao príncipe de Orange, Frederico Henrique, que governava a Holanda. E a fortaleza de Santa Catarina passa a ser denominada Margaret, em homenagem à irmã
do conde alemão João Maurício de Nassau. Lembra desse cara aí? Maurício de Nassau foi o principal governante do Brasil holandês. O principal governante da chamada Nova Holanda foi Maurício de Nassau, que empreendeu grandes investimentos, grandes empreendimentos foram feitos, principalmente no Recife, com urbanização, com modernização da produção, com ampliação da dominação territorial, com a presença de artistas e cientistas holandeses que vieram durante a administração. Então, Margaret é uma homenagem à irmã de Maurício de Nassau, que tinha esse nome, Margarete, né? Ou Margarida, se você preferir, assim, aportuguesar o nome. Margarete é mais bonitinho, né, pessoal? Então, olha só, Fortaleza de Santa Catarina, então, passa a se denominar Margaret durante os 20 anos de domínio holandês na Paraíba. Muito bem. Vamos falar agora sobre a Nova Holanda paraibana, que é o domínio empreendido pelos holandeses no território paraibano ao longo dessas 2 décadas. Olha a preocupação dos holandeses. Estabelecer um pacto com a população local, porque evidentemente não adiantava permanecer num estado de beligerância constante, ou seja, em guerras constantes. Era preciso conseguir um pacto, uma trégua, para que fossem retomadas os investimentos, fossem retomadas as ações relativas à produção açucareira. A grande preocupação dos holandeses, evidentemente, era comercial. O fator econômico é o que justifica as invasões holandesas ao Brasil. Era retomar o lucrativo comércio do açúcar. Então os holandeses vão procurar fazer uma trégua, fazer um pacto com a população local, e nisso vai ter uma atuação muito grande, pessoal, no convencimento da população paraibana em relação à presença dos holandeses. Quem vai atuar de forma bastante convincente, vamos dizer assim, é Duarte Gomes da Silveira. Ele vai se aliançar com os governantes holandeses presentes na Paraíba, propondo uma trégua local para que setores da população paraibana apoiassem a presença dos holandeses. E aí nós temos a nomeação do primeiro governante holandês em terras paraibanas, o Servais Carpentier. Marca bem o nome desse cara, porque pode aparecer na sua prova. Primeiro governador da Paraíba holandesa. Tranquilo? Então, pessoal, Servais Carpentier. E aí, ao longo desse contexto, nós vamos ter a Câmara dos Escabinos, que inclusive contava com a participação de senhores de engenho locais e era responsável pela aplicação da justiça nesse território, a hora dominado pelos holandeses, é a chamada Nova Holanda paraibana, né? E temos ainda os escoteiros, que eram encarregados da cobrança dos impostos sobre a população local. Os holandeses falaram: olha, não vamos tomar a terra de vocês, não vamos tomar a propriedade agrária de vocês. Vocês vão continuar a produção açucareira e vão recolher os impostos para nós, porque quem está comandando agora são os holandeses. Beleza? É importante destacar também, pessoal, a ata de 13 de janeiro de 1635. Então, acompanha comigo. 1634 é a conquista holandesa da Paraíba. 1635, um ano depois, 1635, acontece a ata de 13 de janeiro, é lavrada a ata de 13 de janeiro, que estabelecia a anistia, olha só, o perdão dos holandeses em relação aos luso-brasileiros, porque evidentemente havia um litígio militar, havia ali um estado de beligerância. Só que os holandeses queriam o quê? Consolidar a conquista, estabilizar ali o domínio sobre a Paraíba para retomar a produção açucareira. Então, precisava-se pacificar a Paraíba. Esse era um objetivo primordial dos holandeses ao se assenhorarem desse território. Então vão propor anistia,
vão propor também a liberdade de consciência e de culto católico. Então, permitia aos luso-brasileiros residentes na Paraíba, permitia então à população paraibana continuar normalmente professando o seu culto religioso católico. Lembrando que os holandeses que invadiram o Brasil eram calvinistas, beleza? Mas eles não vão impor a sua religião, não vão forçar a conversão dos católicos ao calvinismo. Professor, não teve ninguém que se converteu? Provavelmente existiram pessoas que se converteram. Tem até o caso de um padre na Paraíba que se converteu ao calvinismo, se tornou um pastor calvinista e se casou. Vai ver que ele queria se casar, né? Ele queria constituir família, então trocou de religião. Então a ata de 13 de janeiro de 1635 estabelecia a liberdade de consciência e de culto católico, estabelecia também a manutenção do regime de propriedade, ou seja, a manutenção... Qual é o regime de propriedade aí, hein? É o latifúndio, pessoal, grandes extensões de terra, onde ocorria a monocultura, ou seja, o cultivo de um único produto em larga escala visando a exportação, utilizando-se de mão de obra escrava. Então, presta bem atenção, pessoal. Os holandeses vêm para o Brasil para retomarem o cultivo de cana-de-açúcar, a produção de açúcar que havia sido impossibilitada por conta de um embargo econômico decretado por Filipe II. Bacana. Essa produção açucareira se dava no regime de monocultura, escravidão, exportação e latifúndio, o famoso mel, características básicas da plantation açucareira, da agroindústria açucareira no Brasil. Na produção nos engenhos, precisava-se de mão de obra escrava, principalmente a mão de obra escrava africana, ora bolas. Então, como é que os holandeses vão conseguir o abastecimento dessa mão de obra para as regiões que eles haviam conquistado no Nordeste? Os holandeses vão dominar feitorias na África. Eles vão para Angola e vão tomar a feitoria de São Paulo de Luanda, que era dos portugueses, porque os holandeses precisavam, evidentemente, de abastecer as regiões produtoras de açúcar com a mão de obra por excelência utilizada nessa atividade econômica, que era a mão de obra escrava. Outra coisa importante aqui, proteção aos negócios. Os holandeses vão dar a garantia para os senhores de engenho paraibanos para que os mesmos retomassem a produção visando a lucratividade, pessoal. E olha o outro aspecto aí. Os holandeses vão assegurar aos luso-brasileiros habitantes da Capitania Real da Paraíba a observância das leis portuguesas. Então, os luso-brasileiros, a galera da população local lá na Paraíba, vai continuar seguindo o regimento jurídico português, tá? As leis portuguesas são respeitadas nesse contexto histórico. No plano econômico e social, pessoal, tá aí, ó. Os holandeses mantiveram a escravidão. Eu já comentei sobre isso, já falei sobre isso nessa nossa aula. Manutenção da escravidão e uma participação direta da Holanda no tráfico negreiro, o tráfico transatlântico de escravos. Os holandeses conseguiram dominar feitorias fornecedoras dessa mão de obra compulsória, dominando Angola. Lá a feitoria de... Como é que é o nome da feitoria mesmo, professor? Chama-se... a feitoria em Angola, São Paulo de Luanda. Cara, quase que deu branco aqui. São Paulo de Luanda, em Angola, os holandeses conseguiram tomar dos portugueses essa importante feitoria do comércio... do vil-comércio, que é o nome dessa atividade, né? Conhecido como vil-comércio, o trato dos viventes, como diria o professor o professor Fernando D'Alencastro,
trato dos viventes, ou seja, tráfico negreiro, tráfico transatlântico de escravos. A Holanda também atuou. Então presta bem atenção, não foram só os portugueses e depois os brasileiros que atuaram no tráfico negreiro. Os holandeses atuaram, os ingleses, os ingleses que no século XIX faziam propaganda pró-abolição da escravidão pelo mundo. Os ingleses até 1807 também atuaram no tráfico negreiro. Ao financiamento e à modernização da produção, os holandeses vão investir, vão financiar os senhores de engenho paraibanos para retomar a produção agrícola, a produção de açúcar. O domínio holandês na Paraíba se deu no espaço de 20 anos. Começa em 1634, estende-se até a expulsão definitiva ocorrida no ano de 1654. O auge da presença holandesa no Brasil e na presença holandesa na Paraíba também, meu caro, ocorre durante o governo do conde alemão João Maurício de Nassau, grande Maurício de Nassau, que fez investimentos urbanísticos, dotou a cidade do Recife de jardim zoológico, fez um jardim botânico, laboratório astronômico, fez calçamento das ruas, fez drenagem de pântanos, construiu várias edificações, os palácios de governo, transformou Recife na sede da Nova Holanda, o Brasil holandês. É isso aí, Maurício de Nassau representa o apogeu da presença holandesa em terras brasileiras. E durante a época em que Nassau foi governante do Brasil holandês, qual é essa época, professor? 1637 até 1644, esse é o período do governo de Maurício de Nassau em Pernambuco, na Paraíba, né? Nessa região toda que era dominada pelos holandeses. Logicamente que Nassau residia em Recife, mas ele tinha um comando de toda a situação aí. E durante os 7 anos do governo de Nassau, na Nova Holanda, quem governava a capitania real da Paraíba, em nome do príncipe de Orange, e em nome também do Maurício de Nassau, que era o principal representante, o principal governante da Companhia das Índias Ocidentais aqui no Brasil, foi Elias Herckman. Elias Herckman governou então a Paraíba em nome dos holandeses, nesse período em que Nassau governava a Nova Holanda. E a capital, como já dissemos, né, ela trocou de nome. Deixou de ser Filipéia, passou a ser Frederica, ou Frederikstad. Muito bem, pessoal. Legal. E os holandeses assumiram o controle da produção açucareira. Um outro detalhe muito importante que você não pode esquecer, que você tem que levar para o dia da prova, é que é o seguinte, pessoal, após a saída de Maurício de Nassau do governo da Nova Holanda, muda-se a política fiscal, a política tributária implantada pela Companhia das Índias Ocidentais. Ou seja, se até o momento foi um governo dos holandeses que tinha tolerância religiosa, que concedia vultosas somas de dinheiro emprestadas para os senhores de engenho, que tinha incentivos cujos impostos eram relativamente baixos, esquece tudo isso. Esquece tudo isso. Com a saída de Nassau, a Companhia das Índias, cara, muda completamente a sua atuação aqui no Brasil holandês. Passa a elevar consideravelmente os impostos, passa a diminuir sensivelmente o financiamento da produção açucareira, não vai ter mais tolerância religiosa. Isso acaba gerando uma grande insatisfação por parte da população local, que vai se organizar para promover um movimento que visava a expulsão dos holandeses
dos territórios brasileiros. Esse movimento é conhecido na historiografia como Insurreição Pernambucana, porque o comando principal esteve em Pernambuco. Mas a Insurreição Pernambucana contou com a participação de Alagoas, contou com a participação do Maranhão, contou com a participação da Bahia, do Ceará e da Paraíba. Estava tudo junto e misturado, uma coisa só, um objetivo comum. Qual era? O objetivo era expulsar os holandeses dos territórios brasileiros. A insurreição pernambucana aconteceu entre 1645 e 1654 e apresentou as famosas Batalhas dos Guararapes, que foram fundamentais, 1648, 1649, foram fundamentais para a definitiva vitória dos luso-brasileiros contra os holandeses, que foram expulsos da América Portuguesa em 1654. E qual a consequência disso? Os holandeses passam a cultivar cana-de-açúcar, a produzir açúcar nas Antilhas. E isso representa o início da concorrência, uma concorrência bem grande com a produção de açúcar do Brasil. Uma concorrência pesada, porque lá nas Antilhas, os holandeses vão produzir um açúcar de melhor qualidade e mais barato do que o açúcar produzido no Brasil, promovendo assim o início da decadência, a primeira crise da produção açucareira no Nordeste brasileiro. Muito bem, pessoal, agora vamos consolidar aquilo que nós aprendemos, resolvendo algumas questões. E antes de resolver as questões, eu queria fazer aqui um pequeno adendo. Alguns espectadores aqui do nosso canal questionaram o fato de eu apresentar algumas questões que não são exatamente da banca examinadora que está cuidando deste certame do concurso da PMPB. Gente, acontece que a banca, eu vou falar o nome da banca, a IBFC, não tem muitas questões de história da Paraíba. Então o professor teve que se virar nos 30 para buscar novas questões, buscar outras questões que abordavam da mesma temática. Evidentemente que para ter uma preparação mais específica, para conhecer o modus operandi dessa banca IBFC, que eu particularmente não gosto, porque é uma banca muito conteudista, que cobra muito assim muitos conhecimentos assim de almanaque, vamos dizer, cobrando muita data, muito nome, muito fato, sem procurar uma consciência histórica do candidato. Vai buscar, por exemplo, números de decreto, datas. Cara, isso não é legal. Isso aí é a famosa decoreba. É uma visão muito positivista da história. Essa é a minha crítica. Pronto, falei. Não gosto dessa banca. Eu, particularmente, sou organizador também de questões para concurso, já organizei dezenas de questões e graças a Deus até hoje nenhuma das minhas questões teve seu gabarito anulado e nem, muito menos, essa questão foi anulada. Eu garanto para os senhores que nessa prova vai ter questão anulada, vai ter questão com gabarito alterado, porque essa banca gosta de fazer isso, não é? Essa banca aí gosta de pisar na casca de banana, gosta de contrariar o candidato, não é? Essa banca não quer te namorar, não quer seu telefone, não quer seu WhatsApp, mas quer te levar para o quarto e faturar, né? Evidente, infelizmente, ok? Vamos então, isso posto, meus nobres, vamos então para algumas questões relativas a esta temática que nós estamos trabalhando na aula de hoje, sobre a presença holandesa na Paraíba. Ah, e outra coisa que eu esqueci de falar, pessoal, pelo amor de Deus, hein? Vai curtindo esse vídeo aí, ó. Me ajuda na divulgação desse nosso canal. E vai se inscrevendo para o nosso canal. Nós temos a meta de chegar até 50 mil inscritos até o final do ano. Uma meta bastante arrojada. Difícil de ser realizada, mas a gente mira alto, hein? A gente quer acertar. E já estamos com quase
30 mil inscritos no nosso canal. Então, se você é novo aqui, está aproveitando essa aula, me dá esse moralzinho aí, pessoal. Me dá essa força, se inscreva aqui no canal e não se esqueça de deixar uma saraivada de likes. Eu esqueci de pedir no começo da aula, cara. Estou tão preocupado em passar o conteúdo que eu acabei me esquecendo. Mas então, olha só, vamos lá, vamos estabelecer uma meta. Pessoal, vamos chegar a 1000 likes, por que não? Eu falava sempre nos vídeos anteriores de 100 likes. Vamos apresentar uma meta mais elevada, 1000 likes e 10 mil visualizações, que tal? Seria ótimo, né? Isso nos motiva cada vez mais a apresentar material de qualidade, o que é melhor, promovendo a democratização da aprendizagem através da internet. Vamos para a questão. Filipéia de Nossa Senhora das Neves já nasceu como capital devido à sua posição de sede da Capitania Real da Paraíba. Sua localização às margens do rio Sanhauá, palavra de origem indígena, Sanhauá, e na parte mais alta da colina visou. Quais foram os objetivos dos portugueses ao se estabelecer a capital da Capitania Real da Paraíba, Filipéia de Nossa Senhora das Neves, que começou como cidade real da Paraíba, né, pessoal? Lá em 1585, mudou o nome para Filipéia Nossa Senhora das Neves 3 anos depois. Logicamente que o objetivo dos portugueses era consolidar a posse territorial. Você sabe muito bem que as campanhas militares para a conquista da Paraíba teve sangrentos enfrentamentos com nações indígenas, dentre eles os potiguaras, e que haviam se aliançado com os franceses que já atuavam no comércio do pau-brasil. Os franceses chegaram primeiro nessa região aí, os portugueses vacilaram, né? Deram mole, tremendos vacilões, aí o que aconteceu? Havia presença estrangeira antes da conquista da Paraíba. Quando ocorre a criação da Capitania da Paraíba, desmembrada da Capitania de Itamaracá, posteriormente o envio das 5 expedições ao longo de 10 anos para consolidar a conquista, ela é definitivamente assegurada em 1585, já dentro do contexto histórico do período filipino, a União Ibérica. Muito bem, quais são então os fatores levados em conta pelos holandeses? Alternativa A: tornar a capital ponto de visitação devido à beleza paisagística da região. Não, esse não é um fator principal, né? É um fator mais relevante, que foi colocado na agenda do dia pelos portugueses. Alternativa B: única e exclusivamente a defesa do território. Olha, a defesa do território até se constituía num fator importante da consolidação ali do domínio português na Capitania Real da Paraíba, mas não é o único. Quando ele fala única e exclusivamente, sai fora que é cilada, Bino. Alternativa C: assegurar defesa e possibilitar exportação de produtos que permitiam a entrada da capital no sistema mercantilista. Lógico que é essa a alternativa correta, pessoal. É uma alternativa tão completa, tão bem fundamentada como essa questão foi bem elaborada. Essa questão não é padrão dessa banca mequetrefe que vai trabalhar com vocês, mas foi uma questão muito bem elaborada, questão joinha. Alternativa D: permitir um contato com o interior influenciando a colonização do sertão? Não, você está no litoral, meu amigo. Como é que vai ser esse contato com o interior, colocando-se aí a capital no litoral? Letra E: permitir apenas, quando fala apenas, exclusivamente, unicamente, só, sai fora que é cilada. Permitir apenas a expansão comercial pelo rio, já que as ameaças de invasão inexistiam. Não existia ameaça de invasão? Não existia. E o que os holandeses fizeram lá há 20 anos? Ocuparam o território. Vamos para a próxima questão aí, pessoal, mais uma. Olha só, o auge do domínio holandês da Paraíba deu-se durante o governo de Maurício de Nassau. Nos territórios dominados entre 1600 e
1137 e 1644. Esse é o período do governo de Nassau, quando foi administrado por Elias Herkman. A administração holandesa foi implantada na Paraíba para garantir o quê? Molezinha, mamão com açúcar, melzinho na chupeta. Qual a principal preocupação dos holandeses em promoverem a conquista da Paraíba? Era controlar a produção de açúcar. Essa é tão fácil que até eu sei. Olha só, gente, a dominação e o controle sobre o açúcar local. Alternativa correta, letra A. Vamos para a próxima. Agora é uma questãozinha padrão IBFC, essa banca maravilhosa que só organiza questões muito bem fundamentadas, questões extremamente críticas, que buscam verificar a consciência histórica do candidato. Só que não. Olha só, gente, em relação à presença holandesa na Paraíba, é correto afirmar. Item 1. A instalação da empresa açucareira no Brasil contou com a participação holandesa desde o financiamento das instalações até a comercialização no mercado holandês. Vimos isso na aula de hoje. Os holandeses eram muito atuantes no comércio açucareiro, isso desde o século XVI, muito antes das invasões que ocorreram no século posterior, o século XVII. Bacana, verdadeiro. Item 2. O primeiro governador da província holandesa da Paraíba e Rio Grande do Norte foi Duarte Gomes da Silveira, que em nome do príncipe de Orange, ou príncipe de Orange, dos Estados Gerais e da Companhia das Índias Ocidentais, a nossa boa e velha WIC, Companhia das Índias Ocidentais, fez aos paraibanos, em ata de 13 de janeiro de 1635, várias promessas. Pessoal, essa frase aqui estaria toda ela correta se não fosse o nome do governador, que foi o Carpentier, não é isso? O primeiro governante holandês sobre o território da Capitania Real da Paraíba não foi o Duarte Gomes. Quem é esse Duarte Gomes da Silveira? Ele é o senhor de engenho, o grande proprietário local que propôs uma trégua com os holandeses para conseguir ali retomar a produção açucareira. Então, esse item 2 é falso. Vamos para o item 3. O controle holandês sobre a Paraíba durou apenas, cuidado com essa palavrinha, apenas 10 anos, de 1634 a 1644. Cuidado, meu caro candidato, minha cara candidata. A dominação foi de 1634 até 1654. Portanto, um período de 2 décadas, 20 anos. Mais uma afirmação incorreta. Tá falso também o item 3. Item 4. Na época da invasão holandesa, a população era dividida em 2 grupos. Os homens livres, que eram eles? Holandeses, portugueses e brasileiros, e os escravos, de procedência brasileira ou africana. Beleza, correto, legal, essa tá verdadeira. Temos ainda o item 5, olha, a banca meteu 5 itens aí para complicar para a galera, mas não tem problema. Vamos nocautear essa banca. Quando da invasão holandesa no Nordeste, ou ao Nordeste do Brasil, a Paraíba era a 3ª capitania em ordem de grandeza e importância econômica na colônia, sendo precedida pela Bahia e Pernambuco. Era esta a riqueza e prosperidade que atraía os invasores, que era o comércio de açúcar. Qual o principal centro produtor de açúcar no Brasil nessa época? Pernambuco, número 1, liderança absoluta. Segundo lugar, Bahia. Terceiro lugar, medalha de bronze, Paraíba. Muito bem, então, olha só, pessoal, estão corretas
Apenas as afirmativas 1, 4 e 5. Até que essa questão não estava tão mequetrefe não, né? Essa questão estava mais ou menos. Próxima questão, olha só. Em 24 de dezembro de 1634, Filipeia, Nossa Senhora das Neves, foi tomada pelos holandeses. Quanto à organização política, social e econômica introduzida pelos holandeses, não é verdadeiro afirmar. Atenção nesta questão, nós vamos buscar a alternativa incorreta. Vamos buscar a única alternativa falsa. Então presta atenção, hein? Presta atenção. Essa questão, olha o comando da questão, você tem que ler com atenção o comando da questão. É a partir daí que você começa a ganhar aquele ponto. Vamos nessa. Alternativa A capital, que era Filipeia, né? E a fortaleza de Santa Catarina foram batizadas de Frederica e Margaret, respectivamente. Correto. Durante o período de dominação holandesa, então, a capital, que se chamava Filipeia de Nossa Senhora das Neves, passou a se chamar Frederikstad, ou se você preferir mais fácil, né? Frederica. E a fortaleza de Santa Catarina, em Cabedelo, passou a se chamar Margaret, numa referência à irmã de Maurício de Nassau. Legal. Tá certo então essa. Não vamos assinalar a letra A. Letra B. Introduziram um sistema de controle opressor e intolerante, inclusive a cultos religiosos, massacrando índios e impedindo qualquer tipo de perturbação da ordem. Nada disso, pessoal. Durante a administração de Maurício de Nassau, foram feitos investimentos, empréstimos para os senhores de engenho, modernização da produção açucareira e também aceitou-se a tolerância religiosa. Para os senhores terem uma ideia do que eu estou falando aqui, durante o período de dominação holandesa na Paraíba, conviviam católicos luso-brasileiros, conviviam calvinistas holandesas e tinham inclusive, pasmem os senhores, judeus, muitos judeus vivendo no território da Paraíba, alguns inclusive como senhores de engenho, outros como comerciantes que emprestavam dinheiro a juros. Olha só que coisa, é porque existia tolerância religiosa. A propósito, os judeus foram sempre muito perseguidos, né? O antissemitismo foi muito forte ao longo da história mundial. Depois a gente fala sobre isso. Numa outra aula eu falo sobre essa perseguição sofrida pelos judeus, inclusive na Paraíba também. Então, essa alternativa está incorreta. Nós estamos procurando o que não é verdadeiro. Essa alternativa B não é definitivamente verdadeira. Letra C. Parte da antiga administração foi conservada, agora subordinada ao diretor-geral, o conselheiro Servaes Carpentier. Beleza, é o primeiro governante holandês na Paraíba. Letra D. A escravidão foi mantida e empréstimos foram oferecidos aos senhores de engenho. Maravilha, está corretíssimo. E letra E. Foram introduzidas novas técnicas como as moendas metálicas. Sim, modernização da produção. Está correto também. Muito bem, pessoal, vamos concluindo mais essa aula. Se você gostou, se essa aula foi produtiva, se serviu para turbinar a sua preparação para a prova, agora na reta final para o concurso da PMPB, então não se esqueça de deixar o seu joinha e não se esqueça também de comentar aqui embaixo, pessoal. Deixa os comentários aqui que você achou da aula, se achou que a aula foi interessante, se achou que a aula teve um ritmo, uma dinâmica legal, a didática do professor atingiu o intento, os objetivos da aula. Se você não gostou também, deixa seus comentários, sugestões. Se inscreva no nosso canal. O que você está esperando aí? Hein?
O que está te impedindo? Tem alguma coisa te impedindo? Olha, senta e estuda, pega o livro lá, vai fazer os seus resumos, vai fazer as suas questões. Então, foca nos estudos. Se nada está te impedindo, então vai lá, vai firme, foca nos estudos que você vai ter um grande desempenho com apoio aqui do canal Mestres da História e também do LAC Concursos, nosso grande parceiro nessa empreitada. E não se esqueça também de se inscrever no canal do LAC Concursos. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link que vai levar você até o canal do LAC Concursos aqui no YouTube, que toda semana tem dezenas de aulas que vão incrementar a sua preparação focada para os mais diversos concursos do Brasil. Um grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência e até a próxima aula. Tchau, tchau, pessoal. Fiquem com Deus. Clique lá.